Meus queridos irmãos e amigos, a passagem da palavra do Senhor para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção está no livro do profeta Isaías. Eu abro no capítulo de número 55 para ler o versículo 6 ao versículo de número 8. Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 8. Estas palavras de Isaías pelo Espírito, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o nosso título nesta noite, nestas palavras, é A Salvação Divina, ou a salvação que Deus realiza, em contraste com a salvação que o homem busca realizar. Bem, queridos amigos, esses 3 versículos que nós acabamos de ler estão entre os mais encorajadores versículos, mais alentadores versículos de todo o Antigo Testamento para um pecador que deseja o perdão e a salvação. Estes 3 versículos são dos mais belos, dos mais encorajadores, trazem grande alento, e foi assim provido por Deus para isso, para um pecador que deseja o perdão e a salvação. Agora, juntamente com isso, esses 3 versículos estão entre os versículos mais mal compreendidos em todo o Antigo Testamento. E não é de se surpreender, porque se há algum alento para o pecador que está buscando ao Senhor, alguma esperança, algum consolo no caminho em direção ao Senhor para que siga em frente, então certamente Satanás buscará torcer, buscará ocultar, buscará dificultar a compreensão de versículos assim. E uma das estratégias mais sutis, subreptícias, difíceis de detectar e eficaz, é claro, por parte de Satanás, é quando ele consegue impedir uma compreensão correta de um texto da palavra de Deus. É realmente impressionante. Eu confesso abertamente que já caí nesta cilada muitas vezes no passado. Quando Satanás consegue prevenir uma pessoa, especialmente alguém que está buscando a Deus para a salvação, ele consegue prevenir esta pessoa de entender o significado correto de um texto, de uma passagem da palavra de Deus. Especialmente um texto que traga esperança, que traga alento na busca pela salvação. E aquilo, veja, a malícia de Satanás, aquilo que é dado por Deus, provido por Deus como um remédio, é transformado em um veneno. Aquilo que é dado por Deus como algo doce para a alma é transformado em azedume, quando ele consegue que uma pessoa que está buscando ao Senhor não compreenda o texto que ele acabou de ler. Deixe-me dar um exemplo de como eu caí nesta cilada muitas vezes. Se você abrir comigo no Salmo 121, está aqui. Como crente, eu caí nesta cilada antes de buscar o Senhor muitas vezes, mas esse é um texto em particular que muitas vezes eu caí como um crente buscando o consolo do Senhor. Buscando o consolo do Senhor, buscando alívio, buscando paz e direção nas dificuldades, nas lutas, o Senhor nos dá alento e remédio na sua palavra. Ele é maravilhoso. Mas Satanás se interpõe. Observe como diz o Salmo: levantarei os meus olhos para os montes. De onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E pensava eu, poxa, eu não vou encontrar consolo, porque é como subir um monte, está longe demais de mim. Sabe por que eu cometi este erro? Porque eu ouvi este versículo sendo lido muitas vezes, e a pessoa que lia em público, por alguma razão misteriosa, ele adicionava um ponto de interrogação no final do versículo 1. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Não. Não há um ponto de interrogação, essa é uma exclamação. Ele está dizendo: eu levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso eu levantarei os meus olhos para Ele. Eu nunca consegui tirar alento desse versículo em dificuldades por ler errado o texto.
Você já ouviu alguém colocando um ponto de interrogação, ou leu como um ponto de interrogação? Não é uma pergunta, é uma exclamação. Aqui está um alento, aqui está um conforto. E Satanás é especialista em prevenir uma pessoa de entender passagens das Escrituras, especialmente aquelas que trazem alento para buscar o Senhor para a salvação. E essa passagem diante de nós, em Isaías 55, esse texto escolhido para esta noite, é também uma dessas passagens, um desses textos em que Satanás interfere para prevenir um pecador que está buscando a salvação, que ele não encontre aqui nenhum alento, nenhuma esperança. Quando esta passagem, esta declaração de verdade foi inscrita pelo Espírito, preservada até nós, para confortar, isto é, dar alento ao pecador que se sente esmagado pela culpa e imagina que nunca encontrará perdão, esta passagem vem como alento. Mas Satanás, obviamente, deseja impedir isso. E esta passagem, ela tem sido entendida erradamente da seguinte forma. Bem, esta é a maneira que muitos entendem esta passagem. O versículo é como se Deus estivesse dizendo assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, então Deus se compadecerá, terá misericórdia dele. Percebeu? É assim que muitas vezes nós lemos esse texto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, então Deus se compadecerá, Deus terá misericórdia dele. Mas lendo assim, querido amigo, você coloca santificação antes de justificação. Você percebeu o grande erro aqui? Mas nós somos justificados diante de Deus, e então nós somos santificados. Primeiro Deus salva uma pessoa, a transforma em um filho e uma filha de Deus, e ali começa o processo de salvação. O juiz primeiro declara a pessoa justificada e depois, então, reinserida na sociedade, treinada, etc. Esse é o plano de Deus. Essa é a ordem, está lá em Romanos 8, os que Deus predestinou, chamou, a estes justificou, e então glorificou, que é a conclusão da santificação. Mas nós estamos acostumados a ler ou ouvir o sentido desse texto desta maneira: santifique-se a si mesmo, deixe o homem seu caminho mau, então, baseado nisso, Deus vai ter misericórdia de você. Agora, se nós tivéssemos que mudar a nossa vida, e Deus, então, como resultado disso, da nossa mudança, ter misericórdia de nós, você já parou para pensar o que acontece? Se nós tivéssemos que mudar a nossa vida, abandonar nossos caminhos maus, e baseado nisso, Deus, então, tivesse misericórdia de nós, não haveria necessidade de Jesus Cristo. Não haveria necessidade de um Salvador, de uma cruz, de agonia, de uma vida perfeita, de Deus tornar-se um homem. E aqui está o poder da malícia, porque é fatal este erro. Agora, a Bíblia diz que, Paulo diz, ele pergunta, baseado nisso aqui, se a justiça vem pela lei, Cristo então morreu em vão. Se a minha salvação vem pelo meu esforço em cumprir a lei de Deus, abandonar o caminho de pecados, e Deus, baseado nisso, vai ter misericórdia de mim, olhar para mim e me ajudar e me salvar, então para que Cristo? Para que seus méritos, sua morte sacrificial? Bem, a minha intenção nesta noite, então, com a ajuda do Espírito, é explicar o significado bíblico correto desta passagem aqui, a informação que o Espírito de Deus está declarando no texto, porque é uma das passagens mais encorajadoras para você, se você está buscando o perdão de Deus, a salvação, a reconciliação com o Senhor. E eu gostaria de chamar a atenção, nesses poucos minutos que nós temos, para 4 pontos aqui no texto. 4 pontos que são destacados aqui, que elucidam a mensagem dessas declarações. O primeiro deles é, em forma de pergunta, para facilitar: o que eu devo deixar, abandonar, se eu desejo a salvação? O que é que eu preciso deixar? O que é que eu preciso abandonar, se eu desejo receber do Senhor a salvação? 2, ao que, segundo o texto, eu devo retornar? 3, o que você receberá, alcançará ao retornar? E 4, qual é o momento em que você deve retornar? Quando você deve retornar? Bem simples, não é?
nós podemos nos aproximar do texto desta maneira. Agora eu vou pedir aos nossos irmãos intendentes que abrissem um pouco mais a porta para a ventilação. Gostaria que todos estivessem atentos. É um dia morno hoje, um pouco abafado. Isso colabora contra a nossa concentração. 4 termos, 4 pontos que elucidam a mensagem do Espírito aqui. O primeiro deles, o que eu devo deixar, estou elucidando o significado da passagem. O que eu devo abandonar se eu desejo a salvação. Versículo de número 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Você é comandado a abandonar o seu caminho. Você é comandado, se você está buscando ao Senhor para a salvação, a abandonar o seu caminho de perdão, o seu caminho de paz com Deus. E a razão está no versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Você é comandado a deixar, a sair dali, a abandonar o teu próprio caminho de perdão, o teu próprio caminho de paz com Deus. Por quê? Porque os meus pensamentos sobre a tua salvação, os meus caminhos para a tua salvação, diz o Senhor, são outros. E não estes caminhos que você está seguindo. Agora, é um fato estabelecido que todo homem, toda mulher pecadora tem um caminho, tem um plano, tem um pensamento pessoal, particular, pelo qual caminho ou pensamento essa pessoa intenta chegar ao céu. Não é verdade? É um fato que todo pecador tem um caminho, um pensamento pelo qual ele intenta chegar ao Senhor. Eu vou desta maneira, será este o caminho que irá me levar? Aqui, o pecador ou ímpio, ele tem o seu próprio caminho. Ele tem a sua maneira própria de ganhar o perdão de Deus, de ganhar o céu. Deixe o ímpio este seu caminho próprio de salvação, estes seus pensamentos sobre como você alcançará o perdão. Um desses caminhos que nós temos, pensamentos que nós alimentamos é este. Bem, no julgamento, eu sei que as coisas são complicadas, há muita coisa para mim aprender. No julgamento eu vou passar batido. Eu vou conseguir catraca livre. Eu já consegui isso tantas vezes aqui nesse mundo. No dia de julgamento eu vou conseguir passagem livre, catraca livre. Mas esse é o seu modo de pensar. Talvez deu certo nessa vida de muitas maneiras. Eu vou junto com a multidão e dali eu consigo meu caminho, passo pelo trono do lado ali, não vou ser julgado, eu vou junto com o pessoal ali, pretendendo ser um crente, sem roupas nupciais. Abandone esse caminho, diz o Senhor, se você está buscando a Deus para a salvação. Saia dele, lance fora isso. Isso não irá te conduzir a Deus, nem ao perdão, nem à vida eterna, mas à condenação. Um segundo caminho, o pensamento que nós temos. Deus é bom. Pastor, Deus é mais. Deus não vai me condenar pelos meus pecados. Ele vai me salvar pelo meu esforço. Eu faço o meu melhor. Assim é Deus. Deus é mais, pastor. Para com isso. Esse é um pensamento ímpio, carnal, e talvez você tenha pensado desta maneira. Uma outra maneira, pergunto, às vezes conversando com as pessoas, isso acontece muitas vezes. Você deseja ser salvo? E a resposta é essa. Sim, eu estou fazendo o meu maior esforço, o meu melhor para isso. Você percebeu o erro? Eu estou fazendo o meu esforço. Esse é o caminho errado. Esse é o seu caminho, esforço próprio. A raiz disso é autojustificação diante de Deus. Outras pessoas que já leram mais a Bíblia e você está tentando argumentar, instar e mostrar na palavra de Deus, elas dizem assim: sim, eu entendo, a salvação não é por obras, é pela fé. E eles dizem: oh, Abraão, como Abraão é maravilhoso, ou se eu somente tivesse a fé de Abraão, eu seria salvo por Deus. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou transformando a fé em um mérito. Você nunca, nunca, nunca será salvo por tua fé. Se eu transformo a fé em um mérito. Se eu tiver isso aqui, Deus vai me aceitar. Eu posso trocar. Ele viu a minha fé, então eu te dou isso aqui. Você percebe como é sutil
um caminho, uma maneira de pensar sobre salvação. Se isso está acontecendo com alguém aqui nesta noite, você tem seguido ao longo dos meses e anos nesse pensamento, nesse caminho, o comando de teu Deus, de teu Criador, se você o busca para a salvação, é: deixe o ímpio este caminho, deixe o pecador este pensamento. Por quê? Porque os meus, diz o Senhor, pensamentos para a salvação são outros. Esses são alguns dos caminhos pelos quais um pecador busca a salvação. E são estes os caminhos comandados por Deus que você deve deixar. Este é teu caminho hoje? Abandone-o, diz o Salvador. Agora, observe ainda isso aqui. Esse teu caminho, eu percorri muitos caminhos mesmo crescendo numa igreja para tentar alcançar o perdão, a paz com Deus, perdão dos meus pecados. Esse teu caminho, ele é diferente do caminho do Senhor. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O caminho de Deus para justificar um pecador é diferente do meu caminho. Ele é mais alto. Os pensamentos que Deus teve na eternidade passada para resgatar pecadores são muito mais altos, muito mais elevados do que esses pensamentos que eu tenho, esses caminhos que eu estou seguindo. O caminho de Deus para a salvação de um pecador, ele é mais elevado, porque ele envolve uma salvação completa. Não apenas o perdão de um pecado. Ele envolve a reconciliação, a regeneração e a restauração de uma pessoa e de todo mundo criado, de toda a criação. É muito mais amplo. O caminho do Senhor é mais alto porque ele é mais caro do que o meu caminho. O caminho do Senhor para te salvar custou a vida do seu próprio filho. Custou séculos para manter aquela promessa dada a Eva e trazer o Salvador. Foi a graça de Deus que trouxe do céu o Salvador. Quem subirá ao céu para trazer o Salvador? Ele próprio veio, ninguém conseguiria. Custou-lhe a vida perfeita, custou-lhe a sua morte, a sua vida entregue no lugar de pecadores. O seu caminho é muito mais alto do que o nosso. E é mais glorioso, porque ele não somente perdoa, mas ele adota como filho. Nós pensamos em termos de perdão apenas. Ele é muito maior, muito mais generoso. E é mais eficaz, querido amigo. Porque em Jesus Cristo há o poder e o mérito para salvar perfeita e completamente o pecador e dar-lhe a graça, que é o poder, para então vencer na batalha contra o pecado e perseverar em santificação. Os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. E assim você deve abandonar esses caminhos. Agora eu digo, não é algo fácil abandonar estes caminhos que eu mesmo segui, este caminho que eu mesmo escolhi por muito tempo, porque a raiz deles é a autojustificação pelos meus méritos diante de Deus. E essa tendência está esculpida em nossa natureza, a tendência da autojustificação diante de Deus. Todo pecador está determinado a se salvar por sua própria justiça. No momento em que alguém é desperto em sua consciência quanto ao dia de juízo, quanto ao seu estado de pecado, a nossa corrida, inclinação natural é buscar de alguma maneira nos justificar diante de Deus para não sermos condenados. E nós começamos todo tipo de coisa, melhorar, mudar, abandonar certos caminhos para que Deus olhe para mim e tenha misericórdia. Abandone isso. Isso não te levará a Deus, diz o Senhor. Deixe o ímpio este caminho. Deixa eu dar um outro exemplo. Às vezes, ao conversar com alguém, muitas vezes na palavra de Deus, tendo em vista que essa é a nossa maior dificuldade, tentar se justificar diante de Deus e tentar tornar isso claro para a pessoa, que ela perceba a armadilha em que ela se encontra, onde Satanás lhe colocou e o seu coração não regenerado tem colocado. E é tão difícil, queridos amigos, quando você ali conversando consegue conduzir essa pessoa para fora de um caminho, seja pela religião, logo ela pula para outro. A Bíblia também é escrita por homens. E você consegue tirar essa pessoa desse caminho, logo ela pula para outra. Esse Deus que você está dizendo aí, eu não creio nele. E logo você tira ela dali, ela diz, na verdade eu não creio em Deus. Como é que pode saber? É realmente impressionante.
Você não pode se comportar, se você está buscando ao Senhor, como uma aranha, que no momento em que é rasgada a teia dela, logo ela começa a construir outra aqui para morar e assim, permanecer. Não faça isso. Essa é a nossa tendência. Você deve abandonar, diz o Senhor, esta autojustiça de imaginar, de pensar que Deus irá te aceitar e te receber por qualquer outra razão, a não ser aquela que Ele estabeleceu. É como um marinheiro que está num barco grande, esse barco pega fogo e está afundando no abismo, no meio do Oceano Pacífico, e ele, para a água não chegar nos pés, começa a subir em escada, daqui a pouco sobe no mastro, e sobe, o fogo está chegando e o barco está afundando. Esse caminho levará, por fim, a afundar junto com o mastro. E a palavra de Deus vem e diz: deixe esse mastro, deixe o homem este caminho ímpio, estes pensamentos. Você deve deixar o mastro e ir ao Salvador. Essa é a lógica. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, então se converta ao Senhor. Isso nos traz ao nosso segundo ponto aqui. A quem eu devo ir? A quem eu devo retornar? Versículo 7. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Senhor aqui, a quem eu devo me voltar, é o mesmo Senhor do versículo 4, é Jesus Cristo. Eis que eu dei por testemunho aos povos como líder e governador dos povos. A pessoa de Davi como um tipo de Cristo. É ao Senhor Jesus Cristo que você deve se voltar ao sair deste caminho. A Ele como um Deus que se fez homem, Emanuel, Deus conosco. A Ele encarnado, uma vida perfeita, entregando-se naquela cruz. É a Ele, a esta pessoa, você abandona este caminho e não pula para outro caminho. Você vai ao Senhor Jesus Cristo Salvador. E primeiro de tudo, não é suficiente apenas abandonar o caminho mau, o pensamento errado sobre o céu. Você deve ir, então, ao Senhor Jesus Cristo. O marinheiro deve soltar o mastro e pular no bote salva-vidas. Deixe o ímpio o seu caminho e volte-se, converta-se ao Senhor. Bem, conversão, meus amigos, eu tenho tentado enfatizar isso aqui. Conversão é algo real. Algo real que acontece em uma pessoa. Não é como pular de uma concepção para outra, de uma doutrina para outra, de uma igreja para outra. Você já foi salvo, você pergunta a alguém, como foi a sua conversão, a sua salvação? E muitas vezes a história vai nessa direção. Ok, eu frequentava uma igreja terrível, absurda, longe da palavra de Deus, e na internet eu vi um vídeo muito bom, e a palavra de Deus, e agora eu tenho estudado sobre estas coisas, e hoje eu me considero um crente reformado. Mas espera aí, você me disse o caminho de uma concepção doutrinária para outra, mas como foi a sua salvação? Não é sair de um caminho e pular em outro. Eu frequentava uma igreja assim, e eu via que haviam coisas erradas ali, e aos poucos eu fui na palavra de Deus lendo e compreendendo, e hoje eu estou seguro que eu estou no caminho certo, eu estou na igreja certa. Não é uma mudança de confissão, não é pular de um caminho para outro. Ortodoxia não irá lhe salvar, é Jesus Cristo que irá lhe salvar. Deixe o ímpio o seu caminho, o seu modo de pensar, e vá ao Senhor Jesus. É uma pessoa real, e salvação é algo que acontece na alma, não é apenas mudar de uma ideia e abraçar outra ideia. Você abandonou teus caminhos, você abandonou teus pensamentos, agora vá ao Senhor Jesus. E não pense que Ele não te receberá. Ele te receberá. E no momento que você entender isso e abandonar os teus caminhos e entender que você deve ir ao Senhor, não diga assim, eu preciso esperar um pouco, eu preciso melhorar um pouco mais ainda para ir ao Senhor. Se é assim, você ainda não abandonou o teu caminho. O nosso terceiro ponto está aqui. O que você receberá ao ir pela fé ao Senhor Jesus Cristo como um pecador arrependido? Segunda parte do versículo 7. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Compadecer, é isso que eu receberei, misericórdia. Misericórdia, perdão, salvação. Grandioso é em perdoar. Em algumas versões, abundante é em perdoar. No original, a ideia é que Ele multiplica o perdão. Muito interessante a ideia.
Ele multiplica o perdão. Você já pecou contra a luz e a verdade, a consciência 100.000 vezes, novamente. E agora vem uma voz na tua mente que diz: não há mais solução, não há mais. Eu já pequei contra a luz e a verdade 1 bilhão de vezes. Ele multiplica o perdão. Ele é grandioso em perdoar. Maria Madalena foi a ele e foi perdoado. Aquela mulher adúltera foi a ele e foi perdoado. Manassés foi a ele e foi perdoado. Ele é grandioso em perdoar. Não permita que o maligno interfira e que você se lance em outro caminho, que é o caminho do desespero, porque este é o objetivo de Satanás. É resistir, é nos lançar no chão, é nos segurar. Vá ao Senhor Jesus, ore a Ele, confesse os teus pecados e se lance nele como a tua única esperança, e você será salvo. Se você deseja ser perdoado, diz a palavra de Deus, você deve voltar-se agora ao Senhor Jesus. Quando é o momento para fazer isso? Versículo de número 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu devo lhe dizer que você não ouvirá sobre este caminho para sempre. Pelo menos não da minha boca, porque eu não vou durar neste mundo para sempre. Não sei quanto tempo eu vou estar aqui. Eu creio que o período da vida é o tempo que o pecador deve buscar o Senhor, ser salvo e partir para a eternidade. Busque-o, diz a palavra de Deus, enquanto ele pode ser achado. E não diga assim mesmo: bom, se é o período da minha vida que eu tenho que parar para o Senhor, eu vou deixar para aquela partezinha final deste período para buscar o Senhor. Oh, que engano trágico e infernal. Lance fora esse pensamento. Meu amigo, seja honesto. Se isso está em você agora, se isso está passando por tua mente, passou por esta semana, vá ao Senhor agora. Não olhe para aqui como um programa de televisão que você vai sair e voltar para casa. Isso é real, é a palavra de Deus, não sou eu, é o Senhor. Se o Senhor está falando com você, clame a Ele, ore a Ele, se entregue a Ele. Não permita isso. Há um tempo em que esse chamado não será mais feito. Busque ao Senhor, aqui está, advérbio de tempo, enquanto se pode achar. Isso quer dizer que é um período. Ele acaba, depois desse período não há como mais encontrá-lo. Não diga para si mesmo, mais tarde. Agora, há momentos, se eu posso colocar nesses termos, quando o Senhor Jesus Cristo, a quem eu devo ir, Ele está mais próximo de nós do que outros. Sim, é o que o texto está demonstrando aqui com este enquanto. Há momentos, meu querido amigo, agora eu devo advertir, quando o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, a quem eu devo ir para o perdão e a reconciliação, está mais perto do que em outros momentos. Por exemplo, quando ainda há um familiar crente próximo de mim, que continua instando comigo. No momento que esse familiar morrer, não vai ter mais ninguém ali, e você vai se entregar ao teu coração, porque não vai ter uma voz ali, continuamente, para clamar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou um colega de trabalho que partiu para um outro trabalho, ou um pastor fiel ainda nesse mundo pregando o Evangelho, não temendo o teu franzir da face, mas tendo compaixão por tua alma, instando contigo e não mentindo para você, e não falando sobre prosperidade material. Isso pode acabar, e já está acabando, já está diminuindo. É enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Se você sente a respiração de alguém aqui, você sabe que a pessoa está perto. Quando você não sente mais, você sabe que não está mais perto. E se o Espírito de Deus está soprando em você, metaforicamente, é hoje o dia da tua salvação. Ele irá parar de fazer isso. Pense com seriedade sobre isso. Abandone estes caminhos. Se você não invocar então o Senhor enquanto Ele está perto, o tempo irá chegar, quando você irá chamar e invocá-lo, e eu devo te dizer, Ele não te ouvirá. É claro, se está um tempo aqui, enquanto isto irá acabar. O tempo chegará, querido amigo. Tome isso com toda a gravidade, com seriedade. O momento é hoje, é agora, não amanhã. Assim, abandone este caminho do depois.
Curve diante de Deus tua cabeça aqui em um lugar tranquilo. Ore ao Senhor. Diga a Ele todo o teu pecado, sem restrição. Mas é vergonhoso dizer que eu sempre me enganei a todo tempo. Sim, é vergonhoso para você, mas para Deus está o perdão desta vergonha, da culpa e da transformação. É muito difícil, sim, é difícil, porque nós somos tão duros de coração. E nós temos tantos pensamentos e caminhos de que de alguma maneira nós vamos conseguir nos justificar diante de Deus e Ele vai nos receber. Esse é um caminho mau, é um caminho ímpio, é um pensamento errado. Ouça essas palavras. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho próprio de salvação, o homem maligno os seus pensamentos, e converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, são muito mais elevados. Eu vou ao Senhor por perdão da culpa, do pecado, e Ele perdoa, e juntamente Ele dá imensas bênçãos. É muito maior o seu caminho. Talvez eu pense assim, sim, eu vou, mas eu temo que depois eu volte a pecar. Conversando com um rapaz que cresceu numa igreja e saiu e foi para o mundo. Eu quero voltar, eu quero fazer, ele disse, um voto, um compromisso com o Senhor, mas eu não estou pronto, eu tenho medo porque eu sei que se eu fizer isso eu vou voltar para trás. Não se permita isso. Você vai a Ele como você está. Confesse, clame, suplique e se entregue. O restante é com Ele. Ele não vai fazer, nem permitir, nem deixar que você volte. Não permita que Satanás torça a verdade na tua mente. Ele te segurará, te guardará, Ele nunca te lançará fora. Ele te dará toda a graça para isso e você saberá. É tão maravilhoso, queridos amigos. Ele é o Deus que veio a este mundo. Deixe esse caminho hoje. Ore ao Senhor, confesse a Ele, clame, suplique. Diga que você crê no Senhor Jesus que Ele enviou. Diga tudo a Ele. E o mais Ele fará. E você saberá que Ele te salvou. É a promessa de Deus. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, nosso Deus, quão grande esta salvação, Senhor, quão maravilhosa ela é. Visita-nos, lida conosco, ó nosso Deus. Tu és tão bom, tão misericordioso. Tu és um Deus justo que deve julgar. Tu és um Deus tão justo que para salvar julgou teu Filho, matando, colocando sobre ele nossos pecados, para termos dele, sermos nele justiça de Deus, nascidos de Deus, por causa do seu muito, muito, muito amor. Nós te agradecemos pelo Senhor Jesus Cristo e clamamos do profundo da nossa necessidade. Vem, Senhor, vem e salva muitos nesta noite. É o que te rogamos em nome do Senhor Jesus e para o teu louvor. Amém.